Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula falando sobre o nosso LibreOffice Writer 4.1 e ainda falando sobre os botões da barra de ferramentas padrão deste programa. Acompanha comigo mais um botão, então, lá na barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer 4.1. Bem, esse botão que eu estou apontando aqui se chama Fontes de Dados, da tecla de atalho F4. E a grande função desse botão Fontes de Dados é permitir importar registros de cadastros ou de tabelas de bancos de dados diretamente para o documento do LibreOffice Writer. Então, tu imagina uma determinada situação onde eu tenho lá um cadastro de clientes no banco de dados da minha empresa e aí eu resolvo solicitar alguns dados, como, por exemplo, o nome do cliente, o CEP, o telefone, e eu quero incluir esses dados aqui no documento do LibreOffice Writer, dados estes cadastrados lá naquele banco de dados. E aí eu gostaria de usar para isso esse recurso chamado Fontes de Dados, que é a ideia dele. O botão Fontes de Dados permite importar, então, registros como, por exemplo, um nome de um cliente, então registros de uma determinada tabela de um banco de dados diretamente no documento do LibreOffice. Vamos fazer esse teste na prática comigo, acompanha então. Está aqui o meu documento do LibreOffice. Eu primeiro vou clicar no botão Fontes de Dados, acompanha comigo, vou clicar agora. Assim que eu clico, ele exibe um painel na parte superior aqui, onde eu posso indicar qual é a tabela do banco de dados que eu desejo importar. Eu já tenho uma tabela pronta aqui, chamada Biblio, que tem diversos dados, como, por exemplo, nomes de alguns autores. Então, o que eu faço agora? Agora que eu acessei a tabela de um banco de dados, eu vou clicar aqui no nome de um autor e vou arrastar para o documento e soltar. Percebe que automaticamente, então, ele importou o nome daquele autor que estava numa tabela de um banco de dados diretamente para o documento do LibreOffice Writer. Essa é a função desse botão chamado Fontes de Dados, permitir importar registros de tabelas de bancos de dados diretamente para o documento do LibreOffice Writer. Quando tu clica novamente no botão, e é o que eu vou fazer agora, clicar novamente no botão Fontes de Dados, esse painel desaparece, ficando somente os dados que foram importados pelo usuário. Recurso bem interessante porque dá mais integração do LibreOffice Writer com outros recursos, como, por exemplo, os bancos de dados. Certo, pessoal? Essa é a função. E não esquece da tecla de atalho desse botão. Só para relembrar aqui rapidinho, acompanha comigo. Não esquece que o botão Fontes de Dados tem como sua tecla de atalho F4. Algumas provas cobram as teclas de atalho e sempre é bom saber quando o próprio LibreOffice indica a tecla de atalho de um comando. É isso, pessoal, então, sobre o botão Fontes de Dados. Na próxima aula a gente continua com mais botões do LibreOffice. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!